Fala, companheirada. No programa de hoje, embora a gente vá tratar novamente de temas muito importantes da educação e bastante sérios, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu estou aqui hoje com o pessoal do Educartoon, um coletivo de professores da rede estadual que, através de sua arte, tem colocado a luta dentro das escolas e fora delas, nos fóruns onde a gente precisa estar defendendo a escola pública. Obrigada por vocês estarem aqui presentes. Hoje a gente traz o professor Diego Marinho, professor de arte e cartunista, e também o professor João Paulo Cabreira, sociólogo, professor de sociologia e cartunista, certo? André Cássia, a gente que agradece o seu convite, é muito importante a gente estar aqui, a gente está muito contente com essa participação e a gente espera poder colaborar para poder explicar essa forma de linguagem como luta pela educação pública. Eu é que agradeço. É sempre um prazer a gente trocar uma ideia sobre a nossa arte e a nossa luta. A gente está muito feliz pelo convite. Então vamos lá. Como é que surgiu o coletivo Educartoon? Então, senta que lá vem a história. Eu sei que eu prefiro, vou tentar resumir, né? Na verdade, eu já tinha um trabalho, por favor, eu já tinha um trabalho ativista com a educação, que é o professor Martim, e aí a gente estava numa época que estava tendo as discussões sobre o novo ensino médio. Conheci uma grande amiga que entrou no nosso coletivo, a professora Lígia Mefano, de arte, e ela me levou ao sindicato, que eu não conhecia, passei a participar das reuniões e tal, e ali naquela época tinha um movimento do que nós, professores, poderíamos fazer efetivamente para que a discussão ficasse de uma forma mais palatável e entendível. E aí surgiram algumas ideias de vídeos, de uma linguagem mais popular, mais acessível para as pessoas. E como eu já trabalhava com quadrinhos, eu sugeri criar quadrinhos de um jeito mais fácil de elevar esse tema, mais com palavras mais... porque o quadrinho ele é muito semiótico, né? Então a imagem e o texto elas se complementam. E aí surgiu o GT de quadrinhos, e através do GT de quadrinhos começaram a chegar mais pessoas. Conheci o Alexandre de Uana, que conheci o Cabreira, que já conhecia o trabalho dele na Sociologia Ilustrada, e a gente fez esse bem bolado do Educartoon. E aí, graças ao CEP, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, nós fizemos mais de 10 mil cópias do primeiro volume, que é esse daqui, do Educartoon, com a pauta do novo ensino médio, e a gente colocou, como é que a gente pode falar isso de um jeito mais interessante? A gente colocou piadas para diluir a questão. Então, assim, existem várias formas de você falar isso. Quando você coloca o humor, né, quando a pessoa ri, ela demonstra que ela já entendeu a questão. E não é rir do oprimido, né? É você rir da questão, ridicularizando a questão, a gente dá um estalinho. Isso aí foi muito interessante porque dentro do sindicato a base se reuniu ali para fazer essa discussão no grupo de trabalho que foi da reforma e que tinha como uma opção de linguagem fazer os quadrinhos. E aí o coletivo ele se forma para tentar atender essa produção necessária. E aí o quadrinho é uma linguagem que ele tem várias camadas. E com isso a gente consegue atingir vários públicos diferentes. E a gente tinha um problema muito sério que professores precarizados, cansados, mal conseguem ler as diretrizes, né, que são empurradas, etc. Então como que a gente conseguiria sistematizar essas informações e passar de uma maneira mais clara? E principalmente também, como que a gente criava esse desconforto dentro da sociedade para trazer as contradições que a própria implementações das reformas, da precarização do trabalho do professor, das condições de trabalho dos funcionários e das condições de estudo dos estudantes trazem, né, com tudo isso. Então, o Educartoon, o coletivo Educartoon é formado por diversas pessoas que são cartunistas, mas tem gente que cuida das redes sociais, tem pessoas que cuidam da parte mais dos cenários, né? Criaram um troféu, ali bonecos. Então a gente... E deu super certo, né? Uma luta que acabou envolvendo toda a comunidade. Eu acho um barato, porque quando você fala do humor, né? Às vezes é necessário um pouquinho de humor para aliviar a tensão de tantos temas pesados, principalmente na educação. Né? Como a nossa educação tem sido
atingida, afetada por essas deformas. Eu costumo chamar de deformas, como foi a deforma do ensino médio, que, inclusive, foi o primeiro tema abordado pelo Educartoon, né? Vocês parece que fizeram essa cartilha combatendo a reforma do ensino médio, que, na verdade, é a deforma, que tira direitos, principalmente dos nossos alunos, das camadas mais populares da população, os mais pobres, né? Direitos de ter um ensino médio de qualidade e, mais tarde, quem sabe, conseguir passar no vestibular, ser aprovado para uma universidade pública, ter a esperança, né, de ter uma formação numa universidade pública. É um tema muito pesado isso, é uma sacanagem o que o governo federal retrasado, e que o atual, mantendo essa deforma do ensino médio, está fazendo. Uma grande sacanagem. Vocês tiveram uma grande sacada, né, que foi usar o humor para fazer a crítica a isso tudo. Né? Esse estado de coisas, esse estado de exceção que a gente está vivendo dentro da educação. Vocês começaram pela reforma do ensino médio. Por que vocês escolheram esse tema? Para vocês, por que vocês escolheram esse tema? Então, esse tema, André, é um tema assim que a gente... O pessoal, quando começou a fazer um processo, que tem o processo de escuta, que a gente fala, né? Quer dizer que escutou e não, e tem um processo que é o do debate, que é o processo correto. O debate que foi na base, quando a gente fala base, são os professores que estão mesmo no chão de sala, né? São os professores que estão ali do movimento, mesmo do dia a dia, começam a participar dentro do sindicato. E eles começaram a discutir o que estava incomodando ali, de tantas precarizações, né? De tantas coisas, de tantos ataques, por onde começar. E aí a reforma no novo ensino médio, todo mundo começa a perceber, debatendo, que ele é estruturante dos processos de ataques na educação. É ele que estrutura e ele que permite e justifica a desvalorização salarial, a flexibilização dos conteúdos, a diluição das disciplinas tradicionais, das disciplinas científicas em várias outras, né, componentes curriculares, para trazer o professor para uma formação continuada que não precise se especializar e seja mais barato. É ele que permite que as fundações e as empresas consigam pegar o vácuo do poder, né, público de não produzir as coisas e complementar com outros materiais. É ele que abre espaço para a deteriorização da educação. Então, ele é central no debate da educação e ele acabou surgindo como uma demanda mesmo, e aí isso fez com que formasse, né, um grupo de trabalho sobre reforma para discutir como fazer, então, essa conversa com o resto dos professores, de gerar esse debate público para os outros professores, para eles perceberem quanto que essa reforma é, na verdade, estruturante desses outros ataques, inclusive do salarial. Acho que o que culminou o tema, né, foi exatamente o momento. Na charge tem um negócio interessante, né, que é tudo uma questão temporal. Quando as situações acontecem, você tem que pegar na hora, porque senão a piada fica atrasada. Então, quando a gente estava nas reuniões e eles estavam pensando o que a gente pode fazer para que as pessoas possam nos ouvir, aí a gente viu uma oportunidade. Por que não fazer quadrinhos? Porque não é só comunicar, é questão de como você vai comunicar aquilo, né? Então, já tinha algo estruturado, né, que talvez não tivesse tido tanto efeito, que era a mesma forma de se falar o assunto e a mesma forma de se escrever o assunto, né? A parte física também, né, tátil, acaba importando. O que é que a pessoa vai receber? É só uma folha com um bando de texto? Não que o texto não seja importante, mas existem outras formas de você atingir a cada tipo de pessoa. Acaba sendo massificado e você acaba tendo mais um trabalho igual ao outro. Então, por isso que a linguagem do humor é interessante. A gente mastiga e se a pessoa riu, é porque tocou. Entendeu aquela mensagem, gostou, né? Exatamente. Aprendeu, inclusive. E as pessoas têm rido. Muitas, inclusive. Eu ia perguntar. Outras têm chorado também. Também. Tem gente que está preocupada. preocupada. Então, meninos, depois, vocês não pararam por aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho do Educartoon. E vocês ampliaram para vários outros temas da educação, né? Vários outros assuntos, porque o que não falta são ataques à educação, né? Haja humor para lutar contra tanto ataque à educação, né? É um negócio assim, esses ataques à educação é um negócio
rende muito para essas empresas financeiras, né, que apostam no mercado da educação, principalmente para a privatização da educação. E é um negócio também para o governo estadual, por exemplo, que lava as suas mãos, né, e não está nem aí para a educação, principalmente da juventude mais pobre da escola pública. Então, vocês, diante de tantos temas, vocês começaram a fazer outras campanhas, a participar de outras campanhas, né? Fala um pouquinho sobre essas campanhas, sobre esses temas e sobre essas campanhas. É que assim, na real, tá tudo meio que misturado, né? Tá tudo entrelaçado. Porque a nossa questão primordial é lutar pela educação. E aí o que a gente tinha no momento, a questão que mais estava doendo no sapato, né, no nosso pé, era a questão do novo ensino médio. Mas tudo isso acaba se cruzando de alguma forma. Então, a questão, na verdade, é a luta por uma educação de qualidade. Só que a educação de qualidade, como é que ela é feita? Primeiro, né, teve uma vez eu estava vendo, gosto muito da Rita Von Huth, e aí ela falou mais ou menos assim, existe um jargão que fala que a educação vai mudar o mundo, mas aí ela completa, mas qual a educação? É a neoliberal? É a bancária? Né? Então tá tudo conectado. Então, a questão do sucateamento da educação, que acaba afetando nós como profissionais, acabam destruindo as possibilidades de um futuro dos nossos estudantes, quando vem a mentira do novo ensino médio, que eles têm direito de escolha. Tem tanto direito de escolha que não podem escolher ter de volta história, geografia. Olha que escolha bacana, né? Então, a luta... Mas podem escolher o brigadeiro gourmet. Pois é. Sensacional, né? Enfim. Eu nunca comi, mas... Mas acredito que não vai cair no Enem. Galera, não vai cair brigadeiro gourmet. Não adianta botar o brigadeiro na letra A, B ou C e colar lá, que o pessoal não vai dar como resposta correta, tá? E também a aula de empreendedorismo, ganhe seu primeiro $1 milhão. Se vocês tiverem essa aula, mandem para mim que eu estou precisando. Todos nós estamos precisando disso aí, porque... Então, assim, eu acho que Gabriela pode complementar. Eu acho que a luta principal da gente é a educação e a gente bate nas questões primordiais dos direitos dos estudantes e como o sistema acaba... até fazendo com que a gente se desentenda como categoria, né, sucatear, dividir para conquistar, né? Que é necessário um processo muito grande de conscientização política e de formação política da nossa própria categoria. Acho que os processos de precarização são tão grandes, são tão cansativos, nós estamos exaustos enquanto educadores, enquanto estudantes e desmotivados dentro de sala. Então, como fazer esse link para chamar de novo a atenção para essa conscientização e fazer essa discussão, gerar esse debate público junto com todos os professores. E aí eu acho que a Charge ela acabou dando muito certo, né? Nós temos hoje um problema sério, uma dificuldade muito grande de comunicar, de fazer uma comunicação política e social e crítica. E eu acho que a Charge tem sido uma dessas ferramentas, né, que às vezes ela trabalha junto também com texto, junto também com vídeo, né? Nosso Charge também foi usado em documentários e por aí vai. E ela acabou sendo uma prova de que ela funciona, né, que ela tem funcionado, e acabou demandando para a gente atender. Então foi muito interessante isso, que essas lutas elas foram chegando, se conectando conosco, através dessa demanda, por eles sentirem que, a Charge lá sobre aquele tema, ele realmente despertou na categoria, ou dos meus colegas, etc., uma discussão que antes ali estava adormecida, estava silenciada, né? Estava escondida. Então, você pode trazer também para esse outro ponto, porque existe esse outro ponto. E muitas vezes a gente não desconhecia também alguns pontos. Uhum. Então, é um processo contínuo, né? O tempo todo, da gente se conscientizando e também formando e conscientizando as outras pessoas através das charges. Isso quer dizer que a educação tem muito problema ou não? Ou se tem. Ou se tem. Até pegando a questão do problema e com a fala final do Cabreira, né, a gente vê que tem tanto problema e que as questões elas se repetem, né? Apesar de a gente fazer coisas pontuais da nossa realidade do Estado, a gente recebe mensagens de pessoas de outros estados falando, passamos pela mesma coisa. Inclusive, há um ponto importante que é igual, né? A questão do ensino médio é destrutiva em todos os lugares. A questão do piso salarial, que não foi respeitado, é igual. Então, é interessante que a gente acabou tendo
acabou vencendo essas barreiras geográficas, né? E tendo uma força interessante na internet. A internet ajudou bastante isso nesse processo de juntar forças para lutar, né? Acúmulo de fazer essa... A deforma do ensino médio provocou, após esse tempo, né, de debate, de discussão, de troca lá pelo sindicato, né, dos professores e vocês, os profissionais de educação que estavam por lá querendo discutir, e vocês vieram e chegaram a esse trabalho, a cartilha do novo ensino médio, né, a crítica ao novo ensino médio. Tem vários temas, né? Tem vários temas. Tem algum que você ache mais, que tenha tocado mais, que vocês tenham gostado mais, que tenha tido mais relação pessoal com cada um de vocês? Eu não sei, eu acho assim que tem alguns que são mais diretamente ligados aos estudantes. Eu acho que me toca mais porque nós, professores, temos essa característica que eu acho que distingue de outras categorias que estão em luta. Que a gente, além das nossas condições de trabalho, estamos preocupados também com as condições de acesso à educação. Ou seja, ferir os nossos direitos está atrelado diretamente à democracia nas escolas, está atrelado diretamente ao acesso dos estudantes a uma educação de qualidade que tem um reflexo sobre a sociedade. Mas o ponto que, até retorno à outra pergunta, é que esses problemas, eles na verdade não podem ser naturalizados como problemas que estão aí dados, são problemas que surgiram do nada. Esses problemas, eles são reflexo de uma opção, de uma escolha política, de um projeto de educação que não atende os educadores, que não atende os estudantes, que não atende os profissionais, os cozinheiros escolares, os inspetores. Não atende a nossa sociedade, não atende a sociedade, não atende quem está na escola. Excludente. E é isso, não atende a sociedade, porque nós iremos pagar caro pelo processo precarizante que nós estamos realizando hoje com a educação. Quem está ganhando hoje com isso talvez não seja nem afetado por isso lá na frente, mas a sociedade como um todo, ela será afetada de diversas maneiras lá na frente por essa escolha. Então, é uma luta que esses pontos, assim, então, quando falam do estudante, que a gente percebe o quanto que a gente está afetando uma geração de pessoas que vão construir esse país lá na frente, como que a gente está afetando esse país. E aí bate o medo de que país é esse que a gente vai viver daqui a alguns anos. Né? A gente não pode simplesmente fazer educação sem pensar nessas consequências. Né? Então, é necessário entender que esses problemas eles são reais e são produzidos por uma escolha política. E eu acho que o desenho ele chama atenção para isso, para desnaturalizar esse processo. Eu acho, assim, uma tira específica, eu acho que não. O que eu gostei, na verdade, foi quando o trabalho foi distribuído nos colégios, que os estudantes leram e caiu a ficha, então quer dizer que dificilmente eu vou entrar na universidade? Então, não é só uma tira específica, mas o conjunto daquilo tudo. E uma coisa importante, quando a gente criou, isso daqui não é uma regra a ser seguida, a gente pensou na autonomia dos docentes, a gente criou como se fosse um material de auxílio para respeitar a autonomia de cada docente, como é que ele vai conduzir aquilo. Então, através disso, começaram conversas, atividades, e essas pessoas vieram falar com a gente. Isso, para mim, foi incrível. Como assim? Eu não vou conseguir entrar... Entendi. Então, quer dizer que, enquanto no meu colégio não está tendo a eletiva tal, do neto lá da novela do Manuel Carlos, lá do núcleo do Leblon, ele está tendo uma disciplina que eu não tenho, ele está tendo robótica, ele está tendo como construir seu foguete à Lua, mas, além disso, ele não está perdendo história, não está perdendo sociologia, não está perdendo nada disso, e ele vai fazer um Enem. E não adianta só você saber ler e escrever sem você ter as disciplinas que ajudam você a construir o pensamento crítico. Acho que, para mim, isso foi o mais interessante, assim. Acho muito bonito isso tudo que vocês estão falando, né? A arte muda a vida. E nos salva também, né? Nietzsche fala uma coisa parecida, né? A arte nos salva da loucura que a gente tem que enfrentar todos os dias. Você falou, Martim... desculpa, pode ser Diego. Também. Pode ser. Não tem problema. Você falou de outros lugares, né, outras cidades, as pessoas tentando entrar em contato com o Educartoon. Isso significa que o público que vocês gostariam de atingir, né, o nosso público que é a educação, seja aluno, professor ou os pais e responsáveis, né, eles estão
entendendo a mensagem que vocês estão passando através dos quadrinhos, né? Dessa linguagem mais lúdica. Isso ajuda a mobilizar, acredito. Sim. Ajuda a mobilizar, tira do silenciamento e dá coragem. Porque o que a gente escutou muito no começo, a gente conversou, acabou virando até um lema nosso, né? É que as pessoas falavam assim, olha, quando o Educartoon começou a circular nas escolas, aquelas autoridades que eram opressoras do processo e aqueles oprimidos que colaboravam com os opressores para ganhar vantagens, etc., esses que colaboraram se sentiram constrangidos e envergonhados. E os opressores se sentiram ridicularizados, né? Trocando o nome dos opressores pelas funções e os cargos. Sim. E isso para a gente foi muito interessante, né? E para ver a reação dessas pessoas que são responsáveis por essas políticas públicas não foi tão agressiva assim com outros movimentos políticos. Então a gente acabou cunhando, né, essa ideia de que as pessoas não se importam de serem más, né? De fazerem maldade, destruir a educação, mas se importam de serem ridículas, ou se importam de serem ridicularizadas. Então, de alguma maneira, o Educartoon, ele traz situações que mostra as contradições dos processos, desnuda, né, o que realmente, de fato, está acontecendo e gera um debate público. E esse risinho da sala dos professores, ou esse risinho ali dos grêmios, quando passa ali os opressores tentando censurar os movimentos, ele é empoderante, ele empodera, mas ele é um empoderamento que é coletivo, né, que é importante. O empoderamento sempre acontece, o bom empoderamento é aquele que é coletivo. Então a gente sente que essa reação do público, as mensagens que a gente recebe, a gente até aproveita, né, de falar, a gente recebe muitas mensagens e muitas demandas de fazer desenho. Sim. Nosso trabalho é sempre gratuito nesse sentido de militante, a gente gostaria de deixar claro isso. E a gente não tem exatamente uma equipe de comunicação, então a gente demora para responder, mas a gente vai responder a todo mundo e a gente agradece todo esse carinho, todas essas sugestões, muitas vezes sugestões de tiras. Sim. E estejam, né, continuem acompanhando aí com a gente, né? Ô, Diego. Sim. Marinho, Diego. Sou Diogo. O Martim é o seu alter ego? Sim, então, dependendo da pessoa que pergunta, eu tenho uma resposta diferente. Ai. Então, a gente não deixa ninguém do colégio ver, deixa eu tampar aqui. Não, se o pessoal estiver vendo, eu falo que não tem nada a ver, tá? Eu vou negar, vou falar que foi inteligência artificial esse vídeo aqui. Assim, na verdade, Ele é um professor de arte. É um professor de arte. Ele é um professor de arte que ele acredita no potencial da arte, ele acredita no poder transformador da arte. E aí, só que quando ele entrou no colégio, né, ele viu que pessoas entendiam que arte não era bem aquilo. Né? Achavam que arte é só para você fazer o moral, é só para você fazer coisas bonitinhas, e esquecem que a arte também pode ser utilizada como um grande, entre aspas, instrumento de luta política, de você ressignificar o mundo, entender que todos os movimentos artísticos, eles são uma expressão política e social do seu tempo. Entendendo aquilo, você consegue entender um pouco de como é que funcionam as engrenagens sociais. Então, sou eu. Cabreira, e a professora Laura? Tem inspiração em alguém? Tem inspiração. A professora Laura, ela... Só não vai dizer que foi a sua primeira professora. Não. A professora Laura, ela tem esse tom mais crítico, mais ácido, né? Mais direto, né? Mas ele representa todas as mulheres fortes que impactam na minha vida, né? Particularmente a minha esposa, minha companheira que me acompanha, que tem um jeito parecido. Então, eu tenho uma inspiração, porque essa inspiração sempre volta da realidade, né? Mas é também um reflexo, ele começou também como um reflexo de pensar esses personagens são mulheres, né? Como a Mafalda, que era uma criança, mas imaginar como que ela seria adulta. A Luluzinha, que era uma personagem, a Mônica, são o universo da minha época que, né, me constituí aí como leitor através dos quadrinhos e que teve uma influência na minha vida muito grande. Então, isso é um reflexo, uma junção dessas partes, né? E eu dou vazão a essa crítica dessa forma ácida através da Laura, a professora Laura. Professora Laura, sou apaixonada por eles dois. A gente vai ter que concluir, né? Tá muito bom o papo. Obrigada por essa tarde mais divertida, mais lúdica. Prazer. Menos séria, né? Ou tão séria, mas que de forma lúdica a gente consegue enfrentar, né, todos os desafios que
os ataques à educação nos impõem cotidianamente dentro da escola, nas cozinhas, nos corredores, na sala dos professores, na sala com os alunos, nas quadras de esportes, né? Então, eu acho que o que vocês fazem é um trabalho brilhante, mas mais do que brilhante, é um trabalho necessário, né? Fazer rir na atual conjuntura da educação é muito difícil. Fazer rir e ainda mobilizar as comunidades escolares é mais difícil ainda, né? Mas eu tenho certeza que vocês são hoje, na Secretaria Estadual de Educação do Rio, na rede estadual da SEDUC do Rio, vocês são hoje o maior instrumento de mobilização. O Educartum é o maior instrumento de mobilização das massas e das comunidades escolares. Então, infelizmente, a gente vai ter que ir terminando. Eu agradeço o João Paulo, agradeço Martim, Diego. Que bom que você tem a Laura para te inspirar. E obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente que agradece. A gente que agradece, a gente fica feliz e fala assim na necessidade de se investir nessas formas de comunicação, como a charge, como o podcast. Acho que a gente precisa construir esse debate e essa luta nos meios de comunicação, né? Alternativos, críticos. Acho isso importante e a gente parabeniza também o programa por essa oportunidade. As formas de comunicação alternativa são o que a gente está precisando agora, né? Ouvir os meios de comunicação hegemônicos e sempre vendem uma ideia até palatável, né? Mas o que tem por trás, né? Um discurso neoliberal. Então, é sempre importante, quando a gente está vendo uma propaganda de cunho de educação, quem está falando, a quem essa pessoa, qual grupo essa pessoa pertence, e daí a gente vai pegando as camadas de intenção, né? E depois não quer que tire os professores de arte, sociologia. Tem que tirar. O cara explica, assim, na lata. Por que será, né? Eu sou professora... Vou terminar dizendo o seguinte. Eu sou professora de História. Mas, em todo o meu tempo de sala de aula, de escola, eu sempre defendi que a arte fosse o eixo de todo o projeto político-pedagógico das escolas. Ouviu o diretor... Brincadeira. Mentira! Brincadeira, para não perder o corte. Eu sempre defendi que a arte fosse o eixo aglutinador, né, para a constituição do projeto político-pedagógico. Porque é isso. É um instrumento de luta, é um instrumento de valorização da educação, principalmente, né? E é um instrumento que nos coletiviza, nos aproxima, a arte nos aproxima, né? Exatamente. Que bom, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Prazer. Voltem mais, tragam mais historinhas, HQs, tirinhas do Educartum. Se quiserem falar dessas professoras aí, Roberta, Cláudio... tem um que chama Pequeno, né? Tem um no município que chama Pequenininho. Ele mesmo fala que ele é pequenininho, né? Podem trazer à vontade as tirinhas. Beleza. Tá bom? Posso aproveitar para fazer um leve jabá? Então, gente, esse aqui é o meu trabalho, né? Da história do professor Martim, professor de arte, que conta as minhas experiências do primeiro ano do Estado. Psicólogo estava caro, eu resolvi fazer quadrinho. Então, tá aqui questões que talvez vocês tenham passado. Entra lá no @prof.martim e a gente conversa para... E o Sociologia? Tem um @Sociologia Ilustrada, entre lá para acompanhar todos os que a gente é produzido, mas tem também o @Coletivo Educartum, que a gente tem já um quadrinho sobre contra a reforma do novo ensino médio. A gente já tem uma cartilha também contra a reforma do novo ensino médio. A gente tem várias tirinhas que já vão virar o número 2 do Cartoon, né, contra a reforma. E tem também uma cartilha aí sobre a questão salarial dos profissionais de educação. Então, aí, entrem e compartilhem esse processo. @Sociologia Ilustrada. @Sociologia Ilustrada, pode procurar no Instagram, nas redes sociais. E o outro é Coletivo Educartum. @Coletivo Educartum e... @prof.martim. prof.martim. E reforçando que o camarada Cabreira falou, todo o trabalho do Cartoon é 100% gratuito, porque a gente acredita na causa, mas nós também pagamos boletos, então valorizem os trabalhos paralelos dos artistas. As pessoas perguntam como que a gente querem, né, comprar coisas do Cartoon. Não, isso é do Cartoon, a gente não faz nada, a gente faz tudo gratuito. Mas vocês podem apoiar os trabalhos autorais, né, dos projetos autorais que os cartunistas do coletivo produzem. É isso. Obrigada, galera. Vamos juntos. Só a luta muda a vida e a luta com arte muda para melhor a nossa vida. É isso aí.